Eu tinha saído mais cedo do grupo de oração naquela quinta-feira, porque a chuva estava ficando forte demais. Eram quase 10 da noite quando passei pela rua lateral do hipermercado do bairro e vi um carro que eu conhecia muito bem estacionado no canto mais escuro do estacionamento. Um Celta vermelho velho, com um adesivo de girassol no vidro traseiro que a minha filha tinha colocado anos atrás, porque dizia que flor traz sorte. Fiquei olhando do outro lado da rua, achando que estava enganada, mas não estava. Era o carro dela. Parei o meu, desliguei o motor e fiquei imóvel por um segundo. O que a minha filha estaria fazendo parada num estacionamento de supermercado às 10 da noite com essa chuva? Ela morava do outro lado da cidade. Não tinha nenhum motivo para estar ali. Desci sem nem pegar o guarda-chuva. Quando cheguei perto e bati na janela, quase não reconheci a mulher que acordou assustada do banco do motorista. A minha filha estava com o cabelo preso de qualquer jeito, olheiras fundas que pareciam roxos, e no banco de trás, enrolado num cobertor cor-de-rosa, estava o meu neto dormindo com a cabeça apoiada numa mochila de dinossauro. Ele tem 4 anos. Dormia com a boquinha aberta como dorme desde bebê. Ela abaixou o vidro, e antes que eu dissesse qualquer coisa, os olhos dela encheram de água. Eu não precisei perguntar nada naquele momento. Abri a porta do carro, puxei ela para fora e segurei ela com os 2 braços enquanto a chuva caía nos dois. Ela chorou daquele jeito que a gente chora quando segurou demais por tempo demais. Aquele choro que sai de dentro do peito como se estivesse rasgando. Eu não disse nada, só segurei. Depois, quando ela conseguiu respirar, eu disse uma coisa só: você vai me contar tudo. Mas primeiro vamos colocar o menino no meu carro e eu vou ligar o aquecedor. O meu neto acordou no meio da transferência, olhou para mim com aqueles olhos meio fechados de sono e disse: vovó, antes de voltar a dormir no meu ombro. Eu precisei morder o lábio para não chorar ali na frente da minha filha, porque ela já estava destruída e eu sabia que se eu desmoronasse junto, ninguém ia ficar de pé. No meu carro, com o menino recostado no banco traseiro e a chuva batendo no teto, a minha filha me contou. Ela e o Marcelo tinham se conhecido 2 anos antes numa feira de fornecedores. Ele era simpático, bem vestido, sabia conversar, e detalhe que ela falou com a voz embargada, perguntou o nome dela antes de tentar vender qualquer coisa. Disse que era consultor financeiro, especializado em pequenos negócios, que tinha ajudado várias confeitarias e padarias a crescerem, que conhecia o mercado como a palma da mão. A minha filha tinha uma confeitaria pequena, mas honesta. Trabalhava há 6 anos construindo aquilo. Começou vendendo bolo no pote para vizinhos, depois alugou uma salinha, depois comprou equipamento, depois contratou uma funcionária. Cada passo com o dinheiro contado, cada compra pensada 2 vezes. O negócio era pequeno, mas era dela, e ela tinha orgulho. Quando o Marcelo apareceu na vida dela, ela estava num momento em que queria crescer, mas não sabia como. Ele chegou com planilhas, com promessas, com palavras certas. Disse que com um sócio capitalista do lado dela, a confeitaria poderia triplicar de tamanho em 18 meses. Disse que tinha contatos com redes de supermercados que comprariam produção em escala. Disse que bastava formalizar a sociedade, ajustar o contrato social e o dinheiro do investimento entraria em 30 dias. Eu me lembro de quando ela me contou sobre ele pela primeira vez. Foi no almoço de domingo. Ela estava com os olhos brilhando, mostrando no celular as planilhas que ele tinha mandado. Eu olhei tudo com cuidado e perguntei: você já pediu para um advogado revisar esse contrato? Ela disse que sim, que o próprio Marcelo tinha indicado um advogado de confiança dele. E eu engoli o que eu ia falar, porque eu já tinha visto aquele brilho nos olhos dela antes. Não era só o negócio que estava brilhando, era ele. E quando uma mulher está com aquele brilho, a mãe pode falar o que quiser que ela não vai ouvir. Eu sei disso porque já fui essa mulher uma vez. Então eu disse que torcia por ela e pedi para ela tomar cuidado. Ela não tomou. O Marcelo entrou como sócio com 50% da empresa. O contrato dizia que ele colocaria R$30 mil de investimento inicial. O dinheiro entrou. Ela usou para reformar o espaço, comprar equipamentos novos, contratar mais uma funcionária. A confeitaria cresceu de verdade. Pedidos aumentaram. O faturamento dobrou em 8 meses. Nesse tempo ele foi se tornando mais presente.
Começou a ficar depois do expediente, a dar carona, a mandar mensagem perguntando como ela estava. A minha filha, que estava sozinha fazia 3 anos, foi cedendo devagar. Foram juntos uma vez. Depois outra. Depois ele tinha uma chave do apartamento dela. 6 meses depois, ele disse que precisava modernizar a gestão financeira. Que fazia mais sentido consolidar as contas do negócio numa conta conjunta para facilitar o fluxo de caixa. Que o contador dele era excelente e cuidaria de tudo. Que ela não precisava se preocupar, que era só uma questão burocrática. Ela assinou os papéis sem ler direito. Ele estava do lado dela na mesa, passando as folhas uma por uma, dizendo onde assinar. Ela confiava nele. Ele dormia na cama dela. 2 meses depois, quando ela foi ao banco resolver uma questão de pagamento de fornecedor, descobriu que a conta da empresa estava zerada. Não zerada como sem dinheiro sobrando. Zerada como se alguém tivesse feito uma transferência de tudo numa única operação para uma conta que ela nunca tinha visto. Tentou ligar para o Marcelo. Telefone desligado. Tentou ir ao escritório do contador que ele tinha indicado. O endereço não existia. Tentou acessar o sistema de gestão da empresa. A senha tinha sido trocada. Ficou 2 dias tentando entender o que estava acontecendo, achando que era algum erro bancário, algum problema técnico, alguma coisa que teria explicação. No 3º dia, um oficial de justiça bateu na porta da confeitaria com uma notificação. A empresa devia a 3 fornecedores diferentes, um total de R$86 mil em compras que tinham sido feitas no nome dela, sem ela saber. As notas fiscais tinham a assinatura dela. Uma assinatura que não era a dela, mas que estava nos documentos que ela tinha assinado sem ler naquele dia na mesa com ele do lado. A funcionária que ela tinha contratado apareceu no dia seguinte, dizendo que o Marcelo tinha ligado para ela diretamente, avisando que a empresa estava encerrando as atividades e que o pagamento do mês seguinte não ia sair. A menina tinha família para sustentar e foi embora chorando. A minha filha fechou a porta da confeitaria, sentou no chão entre as geladeiras e a bancada de inox, e ficou ali por horas sem conseguir se mover. Isso foi 3 semanas antes da noite em que eu bati na janela do carro dela no estacionamento do hipermercado. Nessas 3 semanas, ela tinha tentado resolver sozinha, porque estava com vergonha de me contar. Vergonha de ter assinado sem ler. Vergonha de ter confiado nele. Vergonha de ter deixado ele entrar na vida dela e na vida do meu neto que chamava ele de tio Marcelo e gostava quando ele trazia brigadeiro. Ela tinha ido a uma delegacia. A delegada disse que era uma questão civil, que precisava de advogado. Foi a um advogado. O advogado disse que o caso era complexo, que precisaria de um valor inicial para começar a trabalhar. Ela não tinha o valor. Tentou pegar emprestado com a irmã. A irmã disse que não tinha como ajudar no momento. Tentou com uma amiga. A amiga sumiu das mensagens. O senhorio do apartamento tinha mandado notificação de despejo porque ela estava 2 meses atrasada no aluguel. Ela tinha usado as últimas economias para pagar merenda e material do meu neto na escola. Na noite em que eu a encontrei, ela tinha saído do apartamento com uma mala e com um menino porque tinha vergonha de me ligar, mas não tinha mais para onde ir. Quando ela terminou de contar, o carro estava em silêncio. A chuva tinha parado. O meu neto estava dormindo com a barriga para cima e o braço jogado sobre o banco, como só criança consegue dormir. Eu respirei fundo uma vez. Só uma. E disse: "Vamos pegar as suas malas." Ela abriu a boca para falar alguma coisa e eu levantei a mão. "Não. A gente não vai ficar aqui conversando. Vamos buscar suas coisas, vamos levar o menino para casa e amanhã cedo a gente vai resolver isso. Agora você precisa dormir." Naquela noite, depois que coloquei os 2 para dormir no quarto que era da minha filha quando era criança, me sentei na cozinha com uma xícara de chá que não tomei e fiquei pensando. Não de raiva. Bem, de raiva também. Mas principalmente pensando. Eu tenho 63 anos. Fui casada por 28 anos com um homem que me ensinou que contrato se lê antes de assinar, que homem que tem pressa para fechar negócio é homem que tem algo a esconder, e que quando alguém diz "não precisa se preocupar", é exatamente a hora de se preocupar. Meu marido se foi há 5 anos e eu sinto falta dele todo dia,
Mas naquele momento eu ouvi a voz dele na minha cabeça com tanta clareza que precisei olhar para a cadeira onde ele costumava sentar. Ele teria dito: "Para de ficar com raiva e começa a pensar em como resolver." Então eu comecei a pensar em como resolver. Na manhã seguinte, enquanto o meu neto tomava achocolatado e comia pão com manteiga e perguntava se podia ver desenho, eu liguei para o Dr. Afonso. O Dr. Afonso tem 71 anos. Foi colega do meu marido na faculdade. É advogado aposentado, mas nunca parou de acompanhar legislação. E é o padrinho de casamento da minha filha. Quando o telefone atendeu e eu disse: "Afonso, preciso de você", ele disse: "Estou chegando." Sem perguntar mais nada. Chegou em 1 hora com um caderno, uma caneta e um pedaço de bolo de fubá que a mulher dele tinha mandado, porque soube que a minha filha estava aqui e queria mandar um abraço em forma de comida. É assim que pessoas de bem demonstram solidariedade. Ficamos 3 horas na mesa da sala. A minha filha foi contando tudo de novo, dessa vez com mais detalhes porque havia dormido e estava menos em pedaços. O Dr. Afonso foi anotando sem interromper. No final, fechou o caderno e olhou para ela. "Você tem algum documento? Contrato original, extrato bancário, qualquer papel com o nome dele?" Ela tinha. Tinha guardado numa pasta física, porque o meu marido tinha ensinado ela também, antes de ir embora, que papel impresso nunca sai do ar. O Dr. Afonso folheou tudo com calma. Parou numa página, depois em outra. Depois olhou para mim com uma expressão que eu aprendi a ler ao longo de décadas de amizade. Aquela expressão queria dizer que ele havia encontrado algo. O nome completo dele nesse contrato é Marcelo Augusto Ferreira da Costa. A minha filha confirmou. Ele abriu o notebook que tinha trazido, digitou alguma coisa, ficou lendo por alguns minutos. Depois girou a tela para nós duas. Era uma reportagem de um jornal do interior de Minas Gerais. Tinha 2 anos. Falava de um homem chamado Marcelo Augusto Ferreira da Costa, 42 anos, que tinha sido denunciado por 2 mulheres empresárias por estelionato e falsidade ideológica. O esquema era o mesmo. Entrava como sócio, ganhava confiança, consolidava as contas, transferia tudo e sumia. Uma das vítimas tinha perdido uma loja de roupas que construiu em 12 anos. A outra tinha perdido uma pequena pousada. Nenhum dos 2 processos tinha resultado em prisão porque ele tinha conseguido mudar de cidade antes de ser encontrado. A minha filha ficou olhando para a tela por um longo tempo. Depois disse, com a voz muito quieta: "Ele fez isso antes." Eu coloquei a minha mão sobre a mão dela. "E vai fazer de novo, se a gente não parar." O Dr. Afonso explicou o que poderíamos fazer. Havia caminho civil e havia caminho criminal. O caminho criminal era mais demorado, mas era o que poderia efetivamente pará-lo. Precisávamos registrar boletim de ocorrência detalhado, reunir toda a documentação e tentar localizar onde ele estava agora. Disse que faria isso sem cobrar honorários. Falou com aquela voz seca que usava quando não queria que agradecessem. Seu marido teria feito o mesmo. "Agora para de me olhar assim e me mostra esses extratos." Nos dias que se seguiram, eu vi a minha filha fazer algo que me encheu o coração de um orgulho que eu não sei descrever. Ela levantou. Não de uma hora para outra. No primeiro dia foi difícil só tirar o pijama, mas ela tirou. No segundo dia foi difícil ligar para o fornecedor para explicar a situação, mas ela ligou. No terceiro dia foi difícil entrar na confeitaria fechada, que agora cheirava a mofo e tinha uma notificação colada na porta. Mas ela entrou. Começou a fazer um levantamento de tudo, cada equipamento, cada utensílio, cada nota fiscal que estava no nome dela. O Dr. Afonso tinha explicado que a empresa ainda estava juridicamente no nome dos 2 e que havia um processo para que ela reassumisse o controle, mas que precisaria de documentação. Enquanto isso, eu fiz o que mãe faz. Cuidei do meu neto para que ela pudesse trabalhar sem se preocupar. Acordei cedo todo dia para fazer almoço. Lavei a roupa. Paguei as despesas da casa sem dizer quanto estava gastando. E toda noite, quando ela estava exausta demais para fazer mais nada, sentei com ela na cozinha com 2 copos de suco e perguntei como tinha sido o dia. Às vezes ela chorava. Às vezes ficava em silêncio. Às vezes me contava algum detalhe novo que lembrava.
Alguma coisa que o Marcelo tinha dito, que ela não tinha entendido na época, mas que agora fazia sentido sombrio. Uma noite ela disse: "A senhora tentou me avisar." Eu disse: "Não importa agora." Ela disse: "Importa para mim. A senhora falou que tinha algo errado e eu não ouvi. Fiz o que minha mãe fazia quando eu era criança e tinha feito algo que ela já sabia que eu ia fazer e que ia dar errado." Puxei ela pela cabeça e deixei ela apoiar no meu ombro. "Ouça agora. É o que importa." A virada veio de um lugar que a gente não esperava. Uma das ex-funcionárias da confeitaria, a Cláudia, tinha ficado amiga da minha filha nos anos que trabalhou lá. Quando soube o que tinha acontecido, ficou com raiva de um jeito que só quem foi criado com senso de injustiça fica. Começou a perguntar para as próprias redes de relacionamento se alguém conhecia esse nome, esse rosto. 3 dias depois, mandou uma mensagem para minha filha com um print de uma publicação num grupo de empreendedoras de um bairro vizinho. Uma mulher tinha postado uma foto de um homem e perguntado se alguém conhecia, porque ele havia se apresentado como consultor financeiro e estava tentando entrar como sócio na loja dela e alguma coisa não estava parecendo certa. O homem da foto era o Marcelo. Ele estava aqui, na mesma cidade. Já estava em busca da próxima. A minha filha me mostrou a mensagem com a mão tremendo. Não de medo, de uma coisa que é diferente do medo. De alguém que finalmente vê que não está sozinha. Eu liguei para o Dr. Afonso na mesma hora. Ele disse: "Me manda o contato dessa mulher agora." O Dr. Afonso entrou em contato com a mulher do grupo, explicou a situação e ela ficou disposta a cooperar. Havia pelo menos mais 2 mulheres naquele grupo que tinham tido contato com alguém com o mesmo perfil nos últimos meses, embora não tivessem certeza se era o mesmo homem. Com 3 possíveis vítimas, com documentação, com o nome completo e um endereço aproximado de onde ele estava circulando, o Dr. Afonso levou tudo a uma delegacia especializada em crimes contra o patrimônio. Desta vez, a delegada que atendeu ouviu com atenção diferente. Eu estava do lado da minha filha quando a delegada olhou a pasta de documentos, olhou a reportagem de Minas, olhou a foto e disse que havia indícios suficientes para a investigação. Saímos da delegacia sem saber quanto tempo levaria, sem saber se ia funcionar, sem nenhuma garantia além de que o processo tinha começado. Mas a minha filha saiu com a coluna mais reta do que eu tinha visto desde a noite do estacionamento. No caminho de volta, o meu neto estava no banco de trás cantando uma música que tinha aprendido na escola, completamente alheio a tudo. Eu olhei para ele pelo espelho retrovisor. Aquela barriga redonda de criança bem alimentada, aquele jeito de balançar o pé sem parar. Pensei que ele não ia lembrar desse período quando crescesse. Ia crescer sem saber que uma noite dormiu num banco de carro, num estacionamento de supermercado, com uma mochila de dinossauro como travesseiro. E eu ia fazer de tudo para que fosse assim. As semanas que se seguiram foram de trabalho silencioso. O Dr. Afonso deu entrada num processo para que a minha filha reassumisse o controle da empresa com base nas irregularidades documentadas. Os fornecedores, quando souberam da situação completa, na maioria concordaram em renegociar as dívidas porque as notas tinham sido geradas de forma fraudulenta. Não todos, mas a maioria. A Cláudia voltou a trabalhar na confeitaria sem receber nos primeiros 2 meses. Disse que era um investimento. Disse com aquela franqueza direta de quem não tem tempo para rodeio. Apareceu numa segunda-feira de manhã com um avental e disse: "Vamos abrir ou não vamos?" Abriram. Com metade do espaço, 2 equipamentos dos menores e um cardápio reduzido. Mas abriram. O meu neto foi na primeira semana pedir um bolo de aniversário para a bonequinha favorita dele. A minha filha fez um bolinho pequeno do jeito que ele pediu e colocou uma velinha. Ele soprou com aquela seriedade toda de criança que está cumprindo um ritual importante. E ela ficou olhando para ele com um sorriso que eu não via fazia meses. Eu fiz o que toda mãe que se contém faz nessas horas. Virei o rosto e fingi que estava lendo uma mensagem no celular. A virada definitiva veio numa manhã de agosto. O Dr. Afonso ligou cedo. Eu estava fazendo tapioca na cozinha e a minha filha ainda estava se arrumando para ir para a confeitaria. Ele disse: "A polícia executou o mandado de busca e apreensão ontem à noite. Encontraram documentos de outras vítimas. Ele foi indiciado.
Está sob custódia. Fiquei parada com a frigideira na mão por um momento. Depois disse: Obrigada, Afonso. Ele disse: Faz o bolo de laranja que eu gosto e estamos quites. Quando a minha filha desceu e eu contei, ela ficou me olhando por uns segundos, como quem está esperando o complemento da frase, esperando alguma condição, algum mas. Quando percebeu que não tinha mas, sentou na cadeira que era do pai dela quando era criança e ficou em silêncio por um tempo que eu não soube medir. Depois disse: Acabou? Eu disse: A parte mais pesada acabou. Ela olhou para o teto, respirou e fechou os olhos por um momento. Quando abriu, já era diferente. Não aliviada, exatamente. Algo mais do que aliviada. Como alguém que esteve debaixo d'água por tempo demais e finalmente conseguiu chegar à superfície e encher o pulmão de ar de verdade. O processo ainda ia demorar. Havia reparação de danos a ser buscada. Havia desdobramentos jurídicos que levariam meses ou talvez anos. Não estava tudo resolvido com uma assinatura e um telefonema. A vida não funciona assim, e eu sei disso bem. Mas ele estava parado. Não ia sentar do outro lado de uma mesa com outra mulher, passar as páginas de outro contrato, dizer: não precisa se preocupar, enquanto ela assinava sem ler. Não daquela vez. Não por um bom tempo. E para mim, naquele momento, isso era suficiente para respirar. 3 meses depois, a confeitaria estava aberta em horário completo de novo. Ainda menor do que havia sido no auge, mas estável. A Cláudia tinha sido contratada formalmente, e elas tinham contratado mais uma funcionária, uma moça do bairro que a minha filha conhecia há anos. O cardápio tinha crescido com alguns itens novos que o meu neto ajudou a testar, com aquela dedicação de quem leva a responsabilidade do paladar muito a sério. Em outubro, a minha filha me ligou uma tarde, pedindo para eu passar lá. Quando cheguei, ela tinha colocado na vitrine, bem no centro, um bolo pequeno decorado com flores de pasta americana. Não era um bolo de encomenda. Era um bolo com uma plaquinha que dizia: Obrigada. Ela disse que era para mim. Eu disse que estava exagerada. Ela disse que eu não precisava ir até lá, e fui. Que eu não precisava ficar com o menino, e fiquei. Que eu não precisava pagar as contas da casa, e paguei. Que eu não precisava ligar para o Dr. Afonso, e liguei. Falou tudo isso olhando para mim com aqueles olhos que são os olhos do pai dela quando estava sério. E eu disse o que toda mãe diria se fosse honesta. Eu não precisava fazer nada disso. Eu quis. Tem uma coisa que eu aprendi criando filhos, e que a vida confirmou mais de uma vez. Ninguém cai no chão definitivamente enquanto tem alguém disposto a ficar de pé do lado. O segredo não é não cair. O segredo é saber que quando cair, tem alguém que vai aparecer na janela do seu carro, num estacionamento às 10 da noite debaixo de chuva e bater no vidro. A minha filha caiu. E ela se levantou. Não porque foi fácil, não porque alguém resolveu tudo por ela, mas porque não teve que fazer isso sozinha. O meu neto cresceu nesse período sem saber de nada além de que estava dormindo na casa da vovó por um tempo e que a mamãe estava trabalhando bastante. No Natal desse ano, quando a família estava reunida à mesa e alguém perguntou qual tinha sido a melhor coisa do ano, ele pensou por uns 3 segundos, com aquela cara séria que criança pequena faz quando está sendo consultada sobre algo importante, e disse: morar com a vovó. Todo mundo riu. Eu precisei me levantar para ir buscar água na cozinha, porque não queria que ele me visse chorar. Não de tristeza. Nunca de tristeza. Mas às vezes o coração fica cheio demais e precisa derramar um pouco para caber tudo que tem dentro. Se tem algo que eu quero que fique daqui, é isso. Não espere estar no fundo para pedir ajuda. Não espere que a vergonha passe sozinha porque ela não passa. Ela só vai ficando mais pesada. A pessoa que ama você de verdade não vai te julgar por ter confiado em alguém que não merecia. Vai te julgar se você ficar num estacionamento às 10 da noite com seu filho dormindo no banco de trás sem ligar. E se você é a mãe, a avó, a amiga, a vizinha que vê um carro conhecido parado num lugar que não deveria estar, vai lá, bate na janela. Às vezes, é isso que alguém está esperando sem saber que está esperando. Uma batida no vidro, uma mão estendida, e alguém que diz: vamos.